Olá, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Tim, nós estamos iniciando mais um programa Falando Francamente. Programa Falando Francamente no oferecimento, no apoio do crematório Memorial da Saudade. Telefones 99958-5275 e 3375-0423. A nossa convidada de hoje, Elaine Cap, voluntária da Federação Espírita Catarinense. Nós vamos falar exatamente sobre a doutrina espírita, como ela funciona, reencarnação. Será que hoje nós somos fruto daquilo que um dia nós fomos? Enfim, esses assuntos interessantes no programa Falando Francamente de hoje. Seja bem-vinda, Elaine, falando francamente como funciona a doutrina espírita. Olá, tudo bem com vocês, amigos queridos que estão chegando para esse nosso momento? Tinha uma satisfação imensa estar aqui hoje, ainda mais para a gente falar sobre a doutrina dos espíritos. E a gente chama de doutrina dos espíritos porque justamente é uma doutrina que nós recebemos do outro plano da vida e que foi organizada, codificada por Allan Kardec, muito conhecido, não é? E que hoje nos dá tanto entendimento dessa realidade espiritual. Nós estamos nos aproximando, não é, aí de finados, né, atravessando esse momento de profundas reflexões, e muitos de nós nos questionamos o que acontece quando nós desencarnamos ou quando nós deixamos esse corpo físico. Nós chamamos no espiritismo desencarnar, mas é o que a gente chama convencionalmente de morrer. E a gente destruiu a morte, né? A morte não existe mais. E aí, como que se procede? O que acontece? A doutrina espírita vai nos confortando o nosso coração diante da saudade, do luto, e nos trazendo o entendimento da vida, da importância de estarmos aqui, preparando um porvir mais sustentador. Nossa convidada de hoje, Elaine Cap, é voluntária da Federação Espírita Catarinense. Elaine, muitas pessoas têm dúvida, mas reencarnação, para muitos, morreu, acabou. Para a doutrina, não. Como desmistificar essa questão? Primeiro que boa parte de nós temos a compreensão da imortalidade da alma. E nós chamamos espiritualista todo aquele que acredita na existência de algo além da morte do corpo físico. Né? Então, essa é uma pessoa que é espiritualista. Então, católicos são espiritualistas, né? Os protestantes são espiritualistas e os espíritas também são espiritualistas. O que nos difere é a compreensão de que é possível testemunhar, comprovar essa realidade espiritual. E aí nós trazemos uma intuição, talvez vaga, de que existe a permanência da vida para muitos de nós, né? Para outros, isso se faz através da busca de literatura, de uma travessia através das religiões, procurando por respostas, ou diante de uma dor muito intensa, da perda de um ente querido, nós passamos a nos questionar. Mas muitos de nós, queridos amigos, temos vivido experiências íntimas, pessoais, que nos trazem profundas respostas ou que nos direcionam a uma busca maior. São sonhos com aqueles que partiram, são percepções, sensações, por vezes junto de uma criança que relata naturalmente aquilo que ela está experimentando e que nos traz um acalento ao nosso coração, nos dando a certeza de que a vida continua. Às vezes, eu me deparo com algumas situações e eu pego e digo, mas poxa vida, eu já vivi isso antes. Como explicar essas sensações? É o déjà vu? E realmente nós temos, né, em muitos momentos da nossa vida, a percepção de que aquele acontecimento não é a primeira vez que se dá, de que esse lugar não é o primeira vez que eu estou visitando, de que esta pessoa não é o primeiro contato que eu tenho com ela. E é claro que isso se explica também cientificamente, mas tem também comprovações de experiências outras que nós temos vivido e que têm similaridade.
similaridade com relação às pessoas que fazem parte desse momento que nós estamos experimentando, ou da própria experiência que já foi vivida no passado e que hoje está nos convidando a uma resposta diferente, porque a vida nos presenteia inúmeras vezes com experiências bastante semelhantes, para que nós possamos aprender a dar uma resposta ou trazer um aprendizado à nossa intimidade que seja mais alinhado ao que nós chamamos, né, as leis soberanas de amor, que estão inscritas em nossa consciência. E o que seria uma resposta mais alinhada? Toda essa resposta que nos conduza à maturidade espiritual. É importante nós falarmos de maturidade, não é? A gente precisa desenvolver passo a passo diante da vida maturidade emocional, maturidade psicológica e a maturidade espiritual também. Essa que vai nos trazer a fortaleza necessária para os enfrentamentos dos mais difíceis que nós possamos imaginar, que vai nos ajudar a lidar com as situações sem fugas maiores e, portanto, dando o ensejo de nós contribuirmos com aqueles que nós amamos. Estamos apresentando o programa Falando Francamente no oferecimento do Crematório Memorial da Saudade. A missão é oferecer conforto e respeito à família enlutada e preservar a memória de quem partiu e deixou saudades. Crematório Memorial da Saudade, telefones 999585275 e 33750423. Elaine Cap é a voluntária da Federação Espírita Catarinense, a nossa convidada do Falando Francamente. Eu sou hoje fruto daquilo que eu já fui um dia em vidas passadas ou não? Somos. Estamos constantemente nos construindo e nos trabalhando em nossa realidade maior. Nós dizemos assim na doutrina espírita, que nós temos sim uma só vida, mas múltiplas existências. Nós a vivemos em múltiplas reencarnações. Então, cada vez que nós nascemos, nós não somos uma página em branco. Neste livro da vida, tão grande, não é? Porque nós fomos criados para a imortalidade, cada experiência reencarnatória é um capítulo, não é um novo livro. Então, nós trazemos muitas bagagens, muitas experiências que nos ajudarão hoje e outras que nos convocarão à reparação, à corrigenda. Então, nós vemos que alguns vêm com maiores conquistas no campo assim da paciência, talvez no campo intelectual. Né? Paciente eu sou. Bastante. Que bom, isso é ótimo. Será que eu fui no passado assim também ou não era o contrário e... São conquistas do espírito, né? E a gente diz que aquilo que a gente conquistou, a gente não perde. Nós podemos deixar quietinho, né? Porque em algum momento da vida, alguma experiência reencarnatória, pode ser que nós precisemos trabalhar outros aspectos da nossa vida maior. E então a gente deixa quietinha determinadas conquistas, como por exemplo, alguém que reencarna e se desenvolva muito no campo da música. E passa encarnações e reencarnações trabalhando essa aptidão e sendo um instrumento junto aos outros nesse aspecto. Mas Deus precisa de cada um de nós como seres integrais. Precisamos desenvolver o amor em todos os sentidos. Por isso, ora reencarnamos homem, ora mulher, vivendo nas diversas culturas, para que possamos nos construir em totalidade. Então, se isso não está acontecendo, talvez aquela aptidão fique adormecida. E a gente não vem com aquele dom da música já desenvolvido em nós. Mas não é que o perdemos. Continua em nós, só está quietinho, porque precisamos nos desenvolver em outros aspectos da vida. E depois, quando desencarnarmos, retornando a essa realidade espiritual, nós vamos percebendo todas as nossas potencialidades. Mas é certo que talvez nós tenhamos um ouvido mais acurado, um gosto musical mais elevado, né? Determinadas condições que já nos mostram que há conquistas em nós. Elaine, eu tenho algumas paixões na minha vida, eu sou loucamente apaixonado pelos meus filhos também. E muitos pais
perdem os seus filhos e não conseguem ter uma explicação. Meu Deus, espera lá, o meu filho de 10, de 15, ou de 20 anos, ou de 3 anos. A doutrina consegue explicar uma perda de um ser assim? Eu estaria pagando um preço do meu passado, falando francamente. A doutrina espírita, ela é consoladora. Se nós encontrarmos um espiritismo que não nos consola, a gente precisa ir atrás de outros caminhos para conhecer melhor o espiritismo, não é? Porque quem nos oferece o espiritismo são pessoas, então nem sempre nos oferecem tal qual ele é. Nós precisamos sim buscar conjuntamente, mas precisamos também sermos autodidatas, indo em busca dessas literaturas que nos brindam, como Chico Xavier tanto nos oferece. Mas o espiritismo é consolador. E então quando a gente se depara, por que alguns vivem 80, 90 anos e aí esse pai, essa mãe perde seu filho com 10, 12 anos? Como confortar esse coração? Com o entendimento, nós angariamos força, a saudade fica, a dor permanece e a gente vai aprender a viver com ela. Não tira a dor. Mas não tem uma explicação para o espiritismo. Bom, eu perdi por conta de eventualmente alguma coisa ruim que eu tenha feito no passado. Tem explicações, são muitas. Sim. Porque o espiritismo não vai dizer isso aconteceu por isso, ou isso aconteceu por aquilo. Nós entendemos que há uma diversidade de fatores, então entendamos. Existem situações dolorosas que nós enfrentamos hoje, que pode ser uma enfermidade terminal, que pode ser a perda de um ente querido, que pode ser sucumbir pelos caminhos da viciação, a queda financeira, qual seja a sua dor. Elas podem ter origem em acontecimentos passados e nós chamamos isso de expiação. A dor se apresenta nos dando oportunidade de reorientar os nossos passos para o amor, mas ela tem uma origem passada. Que origem poderia estar relacionada com a desencarnação, com a partida de uma criança? Pode estar relacionado aí a supressão do tempo de vida no passado. Então, nós renascemos, por exemplo, com um quantum de energia. Eu não sei quanto é que eu tenho de tempo de vida, mas talvez eu nasci para viver meus 70 anos. Quem sabe 50 anos e outro seus 30 anos, em dependência do que nós temos para experimentar aqui, do que nos cabe nessa jornada. Mas eu vou suprimindo esse tempo de vida, encurtando esse tempo de vida com todos os excessos, de todos os gêneros, nas viciações, naquilo que eu ingiro e que vai acabando, minando a minha saúde física, no excesso de preocupação, de todos os gêneros, eu vou suprimindo. Mas tem também o que nós chamamos isso de suicídio indireto, mas tem também o suicídio direto, provocado, inconsciente ou consciente, em diversos fatores. Por isso a importância de quando nós tratamos desse assunto, lembrarmos que nós temos uma rede de apoio tão grande e que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para que nós saiamos vitoriosos. Vai sempre nos dar os recursos necessários para que a gente consiga, meus amigos, tenhamos esse olhar. Então pode ser que realmente houve essa supressão do tempo de vida e esse espírito complementa a sua reencarnação em próxima jornada. Geralmente junto daqueles que estão relacionados à influenciação danosa do passado. Então vivem a dor novamente, como valorização da vida. Mas lembrem-se, nunca generalizar, porque há experiências que não têm origem passada. O espírito escolhe, ele tem aquele tempo de vida aqui para fazer com que essa família cresça sob essa luz maior e diante da dor cresça ainda mais, amplie essa visão de família. Eu quando falo sobre isso, eu lembro muito de Jesus na cruz, se referindo a Maria e a João. Maria, eis aqui seu filho, João, eis aqui sua mãe. Então esse é o grande convite da vida para quem está passando pela perda de um ente querido.
Nós estamos apresentando o programa Falando Francamente, já chegando ao final, no oferecimento do Crematório Memorial da Saudade. Telefones 999585275 e 33750423, Crematório Memorial da Saudade. Onde vocês se encontram e as pessoas que se interessaram pela nossa conversa podem se aproximar como, conhecer como mais a doutrina espírita? Isso aqui é um aperitivo, só que nós Sim. gostinho. Nós já fizemos programa de uma hora e pouco. Sim. É bem curtinho, mas eu acho que isso tem uma assertividade tão grande e parabenizo a Titi por essa iniciativa. Mas realmente buscar entender mais, nós vamos conseguindo uma conversa mais próxima, sabendo do teu caso, da tua realidade. Então, os centros espíritas e o movimento espírita tem o atendimento fraterno, que é a oportunidade de você vir e conversar. Isso tudo é gratuito, porque no espiritismo nada se cobra. No espiritismo tudo é gratuito. Não é? Nós nos doamos a essa tarefa de amor porque faz bem para nós, pode fazer bem para você também. Então você tem a oportunidade de fazer online, né? Todos os dias das 19 às 20h30, conversar com atendentes fraternos sobre o teu caso. Basta acessar o Facebook, Central de Atendimentos Fraternos das Casas Espíritas, da 6ª União Regional Espírita, que é a nossa região, Nordeste Catarinense. Ou ir até uma casa espírita, e aí os horários são múltiplos. Aqui eu frequento, que é o Centro Espírita Boa Nova, é aqui em Jaraguá do Sul, no Cherniewicz, e acontece nas quartas-feiras, às 19h30, esse diálogo fraterno mais próximo, presencial. Basta comparecer. Basta comparecer. Para a gente finalizar e falando francamente, para o Espiritismo existe o céu e existe o inferno. Existe um livro chamado Céu e o Inferno e a Justiça Divina, que é um livro da codificação espírita, ou seja, obra basilar, que vale a pena nós leiamos. E ele desconstrói essa visão. Por quê, gente? Jesus nos apresentou um Deus que é Pai. E ele disse, Pai Nosso, dizendo que Deus é Pai de todos nós. Ele disse que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá. Ninguém. Todos caminharemos para o amor. E ele nos convida a amar os nossos inimigos e a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Só isso já nos diz que não existe um inferno de penas eternas. Porque se Deus é perfeito e Jesus é o mensageiro de Deus junto de nós nos convidando ao perdão, Deus não negaria o perdão aos seus filhos. Portanto, não existe regiões que constituem céu ou inferno, mas existem estados de consciência que podem para nós significar o céu ou o inferno. E eu posso estar aqui, viva no corpo, né? E estar vivendo um inferno. E eu posso estar morta no corpo, viva em espírito e estar vivendo um inferno ou vivendo um céu. Por isso nós trabalhamos a nossa intimidade. E através das experiências múltiplas nós vamos aprendendo a construir a paz, o amor, o equilíbrio dentro de nós. Que maravilhosa! Ela tem um domínio e um conhecimento fora do comum. Eu conheço a Elaine já há alguns anos, já apresentei alguns programas com ela, o Falando Francamente principalmente. Obrigado, Elaine, pela presença aqui. Nós vamos conversar outras vezes, tá bom? Que bom, eu agradeço muito a oportunidade, desejando a todos que tenhamos aí a continuidade abençoada de oportunidades que Deus nos oferece e que as aproveitemos. Programa Falando Francamente conversou hoje com Elaine Cap, voluntária da Federação Espírita Catarinense. Programa Falando Francamente no oferecimento do Crematório Memorial da Saudade. A gente volta na semana que vem. Até lá, se gostou, compartilhe por favor.